Olá a todos queridos e amados do canal, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, gozando de boa saúde, de paz, alegria, prosperidade, muita presença de Deus na vida de cada um, que a paz de Cristo esteja sobre cada lar. Eu queria estar fazendo um breve resumo acerca da nossa EBD, né? Estamos aí estudando aí a Viva a Tua Obra, falando sobre o avivamento da igreja, avivamento pessoal, da presença do Espírito Santo, da necessidade da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E eu vou estar fazendo um breve resumo da aula que foi do dia, que é hoje, dia 12 de março de 2023. O avivamento e a missão da igreja. Benção pura. Então, vou estar fazendo esse breve resumo aqui com os queridos e amados irmãos. Queria pedir para você dar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? O texto áureo nos diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. A verdade prática nos diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Marcos 16, do 14 ao 20, que diz: E finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, aqui estamos falando aqui sobre o ID do Senhor, né? O direcionamento, a missão que Ele nos deu de irmos avançar, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ele é bem claro, ele fala: ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Então, isso é a responsabilidade de nós, como igreja, estar pregando a palavra, estar falando sobre a palavra, né? E foi uma ordenança do nosso Senhor, Ele deixou isso para nós. Nós vamos, um dia estaremos com Ele, prestaremos conta da missão que Ele nos deu, se conseguimos cumprir essa missão. E esse ide do Senhor não é tão somente com palavras, né? mas a nossa maneira de ser também, de viver, isso tudo também é uma maneira de nós pregarmos o Evangelho, né? Hoje, mais cedo lá na escola bíblica, Deus tocava no meu coração, né? O ID está em todo lugar, né? Você pode fazer o ID aí no mercado, no supermercado, na fila do açougue, na fila do sacolão, né? Não precisa você estar num púlpito, não precisa você viajar para outro país, para outro estado para estar pregando a palavra, né? Onde quer que você esteja, você já é um instrumento do Senhor, que Deus levou para alcançar vidas, né? Mas eu vou continuar aqui lendo e a gente vai falar mais um pouquinho. No tópico 1 diz: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos,
como se estivessem órfãos abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Então aqui vai nos falar, né, que o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, a primeira pessoa que viu ele ressurreto foi Maria Madalena, mas depois teve 2 discípulos no caminho de Emaús, teve outras pessoas que viram, mas quando as notícias chegavam até os discípulos, eles estavam totalmente incrédulos, eles não conseguiam acreditar, porque eles estavam abatidos, desolados, com tudo que havia passado, né? O mestre tinha sido crucificado, morto, e eles estavam muito abatidos, né? Mas, mesmo diante dessas situações, né, Deus chamou a atenção deles, que eles não podiam, né, estar daquela forma. E assim é na minha e na sua vida. Nós passamos por situações muito difíceis, estamos vivendo dias difíceis na Terra, mas isso não pode nos abater a ponto de nós não crermos, né, na fidelidade, na presença do Deus vivo que nos guia e está cuidando de cada um de nós, e que vai cumprir todas as promessas, e a principal delas é vir buscar a sua igreja. E continuando aqui ainda, no tópico 2 diz: aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 12, que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: Paz seja convosco. Eles pensaram que viam algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Jesus aparece para os 12 ali, né? Mostra os pés, as mãos, e mesmo assim eles ainda tiveram dificuldade de acreditar que era Cristo. Muitas das vezes nós oramos, pedimos ao Senhor por milagres, coisas impossíveis na nossa vida, e diante das situações adversas, às vezes nós paramos de crer, né? Será que é mesmo? Será que é Jesus, né? Mesmo ele estando ali, ó, mostrando as mãos dele, eu sou contigo, esforça-te, né? Mas parece que as adversidades nos abatem de tal maneira que muitas das vezes duvidamos. E isso não agrada ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou continuar aqui no tópico 2, né? Tópico 2 vai nos dizer assim, ó. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produz uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Começando por Jerusalém, eles foram perseguidos, presos, por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. A maior característica de um homem e de uma mulher de Deus, né, que tem o Espírito Santo na vida deles, é o desejo de pregar a palavra, é o desejo de fazer a obra do Senhor. Essa é uma característica, uma maneira de olhar e ver, né, que o Senhor está ali naquela igreja, igrejas que gostam de fazer evangelismo, de pregar a palavra, culto ao ar livre, né? Então toda a igreja, toda pessoa, ser humano que tem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele deseja falar a palavra, ele deseja pregar, ele deseja fazer a obra, né? Porque a presença do Espírito Santo traz esse avivamento, esse desejo, esse arder no nosso coração, esse desejo por ganhar almas para Cristo, né? Isso é uma característica, quando você vê uma pessoa assim, cheia de Deus, cheia de vontade de falar de Deus, da palavra de Deus, que você conversa e essa pessoa está sempre falando ali das coisas do Senhor. Essa é uma forma, né, de nós sabermos que o Espírito Santo está ali naquela vida, porque essa é a obra do Espírito Santo que ele faz, né? Através de nós, em nós e através de nós. No tópico 2, 3 diz assim: missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que haja necessidade de haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos
de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura. Em todos os lugares, estados, cidades, distritos, em todos os lugares, cidades, estados e distritos, oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Jesus, né? Então aqui fala do privilégio que nós temos como brasileiro, povo de Deus, a liberdade, né, de pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Nós temos essa liberdade de pregar nas praças, nas ruas, né? Infelizmente, dentro das conduções agora urbanas, não temos mais autorização, mas ainda podemos pregar nas praças, nas ruas, em casa, né, ir para a igreja. Então nós temos uma certa liberdade e precisamos aproveitar esse momento. Aqui fala que nós devemos orar também pelo Brasil para que o povo desperte e que não haja necessidade de haver uma situação mais difícil, um despertamento. Nós sabemos que por muitas vezes na história do povo de Deus, quando o povo estava disperso, estava desatento, estava dormindo e não estava de acordo com o querer de Deus, Deus sempre levantava alguém, uma vara, né, para despertar o povo. Então que não seja necessário que isso venha acontecer no Brasil, mas que nós venhamos tomar o posicionamento ao qual Deus espera e nos chamou, né? Fazendo o ID, sendo o povo avivado, que busca a presença do Espírito, se esforçando para fazer o querer de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar a cada dia mais e jamais desanimar com as situações adversas em nossa vida pessoal, na perseguição contra a igreja, que somos um povo, somos individuais, mas também somos um povo como um todo, né? E sofremos perseguição tanto na nossa área pessoal, como também como igreja, né? Mas isso não pode nos abalar a ponto de nós não avançarmos como igreja. Ficamos abalados, abatidos? Sim, mas precisamos avançar, não podemos deixar de pregar o Evangelho, de falar da palavra do Senhor, de buscar Deus, de buscar o revestimento, o poder, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. No tópico 3 diz assim: o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Uma palavrinha difícil, Antioquia. Nós não temos o costume de falar assim, né? Então é difícil. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos 11, versículo 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados às missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, né? Então Deus ungiu, levantou esses homens cheios do Espírito Santo para estar fazendo essas missões transculturais, né? em outros países, né? E em outras culturas, para levar o Evangelho de Cristo, e eles fizeram isso com primor, porque tinham a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E não pode ser diferente da minha e na sua vida. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, porque essa presença nos renova, nos esforça a perseverarmos em fazer a obra, mesmo diante das situações adversas que certamente esses homens enfrentaram. Eu vou estar... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem muita coisa, né? Eu tenho que escolher, porque senão fica muito grande o vídeo. Eu vou ler o tópico 3.3, que diz assim: clamor pelo avivamento. Aqui é tremenda essa parte. É muito importante essa parte aqui. O clamor pelo avivamento, né? Diz aqui assim, ó: clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra.
elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura, né? Então está aí, né? Esse ide do Senhor foi para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, né? Então nós temos a responsabilidade de estar aí pregando o evangelho, né? Alguns vão pessoalmente, alguns vão através de vídeos, pregando a palavra do Senhor. Alguns pregam para a vizinhança, fazendo culto no lar, trabalho de consagração. Alguns na igreja, mas estamos trabalhando a favor do reino de Deus, porque isso foi um ide do Senhor. Deus nos ordenou que fizéssemos assim e não podemos parar, precisamos avançar, né? E aí diz aqui também, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes, que Deus reavive sua obra em todo o mundo, né? Então essa obra, ela começa a partir da liderança das igrejas, né? O ímpeto, né, dos pastores buscarem aqueles que antecederam a nós, que abriram igrejas, que foram aí nos interiores, nos sertões para abrir igreja. Que obra maravilhosa, que trabalho lindo. Deixaram para nós um legado que nós precisamos continuar. E atualmente não é diferente. A liderança, os pastores envolvidos com missões, né? Todas as igrejas precisam ter um departamento missionário. Pastores que proclamam, que chamam para fazer culto ao ar livre, para ir levar alimentos para as pessoas necessitadas, né? Então a liderança é quem que encabeça, né, esse ide aí, são exemplos para a nossa vida, e todas as igrejas que têm a unção do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, né, nela, tem essas missões, tem essas obras são feitas, desenvolvidas, né? Então nós precisamos orar mesmo, orar pelas igrejas, orar pelos pastores, pelos líderes, para que Deus fortaleça, dê cada dia mais sabedoria, vigor espiritual, vigor físico, obediência, sabedoria, inteligência para cumprir, obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado, né? E isso vem da liderança. Louvado seja Deus também, né? E aí diz aqui, que Deus reavive a sua obra em todo mundo. Oremos como Abacuque. Olha a oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, o profeta Abacuque, ele fala claramente aqui que ele ouviu, né? Ele ouviu a palavra e temeu. Ele teve medo quando ele ouviu a palavra, né? A seriedade, a importância. Nós não estamos aqui falando para você conto de fada. Nós estamos falando aqui da palavra do Deus vivo. A palavra poderosa que traz vida, né? A palavra que salva, que tira almas do próprio inferno, daquele lugar. Né? Essa palavra tem poder para mudar a vida do homem, para transformar. E nós sabemos disso, né? Eu sou uma pessoa que não nasci no berço cristão. E eu sei o poder da palavra e o que Deus tem feito na minha vida. É coisa tremenda. Esse Deus é poderoso. Nós queremos compartilhar isso. Nós temos uma obrigação. Nós fomos comissionados. Deus nos deu essa missão de pregar a palavra e falar e testemunhar e não fechar a nossa boca, abrir e falar da palavra do Senhor. É uma responsabilidade que nós temos e um dia daremos conta, né? A Deus, não podemos nos calar. E aqui Abacuque fala, aviva, Senhor, a tua obra, né? E ele repete, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Então a necessidade, eu estava falando com as irmãs hoje pela manhã na escola bíblica, né? De nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. De nós lembrarmos os milagres, as maravilhas do Deus que nós servimos. O que Ele fez no meio de nós, através das nossas orações, a resposta de orações e milagres. Hoje mesmo foi um dia de testemunhos e milagres de Deus. E isso aviva a nossa fé, isso nos fortalece. Então nós temos sempre que estar trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, né? Aquilo que Deus já fez. E Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso. Não há nada impossível para o nosso Deus. E aqui no... diz assim, Abacuque ainda diz, ó,
Na ira, lembra-te da misericórdia, né? Senhor, tem misericórdia, né? Misericórdia eu quero. Aleluia. Então nós precisamos estar trazendo à memória tudo aquilo que o nosso Deus poderoso já fez, porque Ele continua o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus que ressuscita, que abre mar para o povo dele passar, que faz coisas tremendas e poderosas, aleluia, que levanta o paralítico, oh glória, não há impossível para o nosso Deus. E nós precisamos trazer à memória, né, o poder do Deus que nós servimos e nos encher cada dia mais da presença do Senhor Jesus. Eu queria a conclusão que diz: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural em várias igrejas cristãs. Mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus, né? A maior missão, a salvação de almas. Então Deus, ele nos deu essa missão, Ele conta comigo, com você. E para que nós conseguimos cumprir a missão dada pelo Senhor a nós precisamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que as misericórdias do Senhor também estejam sobre a nossa vida, né? Para que nós possamos avançar. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Espero que eu possa ter contribuído de uma maneira positiva. Fiquem todos na paz do Senhor.